Bom dia a todos. É com muita alegria e gratidão que eu quero apresentar para vocês a Aline Sabadini, que é psicóloga pela Unesp do Campus de Assis, mestranda do programa de pós-graduação em psicologia aqui de Assis, pesquisadora na área de envelhecimento e finitude. Atualmente desenvolve seu mestrado sobre as vivências de perdas e lutos em idosos institucionalizados com o apoio da CAPES. Por favor, Aline. Bom dia, todas e todos. Eu queria começar agradecendo, pelo convite de fazer parte de um evento com temáticas tão urgentes e delicadas, queria dizer que é muito gratificante para mim fazer parte desse evento, como alguém graduada aqui pela Unesp e agora na posição de pós-graduanda, e não só fazer parte como ouvinte, que já seria muito rico, mas também poder estar aqui desse outro lado. E, dessa forma, eu queria também destacar que essa possibilidade, é muito importante ter essa possibilidade como discente da pós-graduação, ocupar esses espaços, diante da incerteza da continuidade de uma pós-graduação pública nesse país, diante da possibilidade de cortes de verba. Então, eu acho que é muito importante que a gente possa ocupar esses espaços cada vez mais e mostrar que existe muita pesquisa de qualidade sendo feita no Brasil, e principalmente na área de humanas, que acaba sendo bastante inferiorizada e muitas vezes é a primeira que sofre esses ataques. Então, queria destacar isso. E, por último, mas não menos importante, antes de iniciar minha fala, queria mostrar alegria por poder compor essa mesa com mais duas mulheres, que isso seja cada vez mais recorrente no ambiente acadêmico. E aí eu me dei conta que ontem também as palestras e as mediadoras também eram mulheres. Na minha sala de apresentação oral, todos os trabalhos foram apresentados por mulheres, então isso acho que é uma coisa que eu queria destacar, que eu achei incrível. Bom, depois dessa introdução, o título da minha fala é Morrer em Vida, o luto de mortes simbólicas. Eu acho que é interessante contextualizar o meu contato com essa temática. Então, eu fiz minha graduação aqui em psicologia. No meu 5º ano, eu fiz o estágio de envelhecimento e processos de subjetivação, que é supervisionado pela professora Marielle. E eu tive o contato, dentro desse estágio, com o núcleo que trabalhava com os idosos de um asilo da cidade. Então, a gente atuava com esses idosos em oficinas semanais, eram oferecidas, com o intuito de promover a autonomia e resgatar as memórias e os desejos desses idosos. Então, foi aí que eu tive o primeiro contato com a temática do envelhecimento, me apaixonei, porque eu acho que lidar com o envelhecimento é um ato basicamente emocional, não tem como não se apaixonar. E aí eu resolvi dar continuidade a nível de pesquisa de mestrado, que é onde eu trabalho mais especificamente com as vivências de perdas e lutos nos idosos que residem nesse asilo. Então, como definição geral, a gente tem que o luto ele é uma reação diante de uma perda, e uma perda sendo entendida como o rompimento de um vínculo. É muito importante destacar que o luto ele é um processo singular, que ele varia de pessoa para pessoa, mas existem algumas reações que elas são recorrentes. Então, como sentimentos de sofrimento, tristeza, dor, negação, raiva, eles podem aparecer com certa constância em pessoas que estão sofrendo um processo de elaboração de luto. E, quanto maior o investimento que a gente tem nesse objeto que foi perdido, maior a energia necessária para a gente fazer esse desligamento, para a gente desinvestir. Eu destaquei uma citação de um autor, que é o Parks, que ele é um dos teóricos que estudam a temática do luto. E ele diz assim: a dor do luto é tanto parte da vida quanto a alegria de viver. E talvez o preço que pagamos pelo amor, o preço do compromisso. Ignorar este fato ou fingir que não é bem assim é cegar-se emocionalmente, de maneira a ficar despreparados para as perdas que irão, inevitavelmente, ocorrer em nossa vida. E também para ajudar os outros a enfrentar suas próprias perdas. A gente precisa destacar muito que o luto ele não deve ser confundido com uma doença mental.
existem algumas reações que elas, em outros âmbitos, até poderiam ser consideradas patológicas, mas que elas fazem parte de um processo natural de elaboração de um luto. Claro que a gente precisa tomar um cuidado para ver se essas reações elas são repetidas excessivamente, porque daí sim pode vir a fazer parte de um luto não elaborado. São vários os autores que se debruçaram sobre o estudo do luto. Eu destaquei alguns, mas a título de curiosidade, eu não vou me aprofundar sobre o que cada um traz, até porque, né, como alguém que está iniciando sua trajetória profissional, tenho minhas limitações, né, teóricas e práticas, mas eu acho que a título de conhecimento, esse foi um recorte que eu fiz de alguns autores que eu trabalho na minha pesquisa. Então, Freud, nosso conhecido, em Luto e Melancolia, ele vai se aprofundar mais nesses dois estados, né, nas semelhanças e nas diferenças, e como isso acontece no nosso funcionamento psíquico. E eu destaquei um outro texto, A Transitoriedade, que não é especificamente sobre luto, mas é um texto bem curto e muito bonito, que em algum momento ele destaca em um parágrafo rapidamente, ele faz essa retomada assim, do que é o luto. Colin Murray Parkes, ele tem esse livro, ele é um psiquiatra inglês, ele tem esse livro Luto, Estudos sobre a Perda na Vida Adulta. Atualmente ele tem 90 anos, e em 2005 ele veio aqui para o Brasil fazer uma fala num congresso, acho que é o Congresso Brasileiro de Tanatologia e Bioética, e ele concedeu uma entrevista para a Folha, que acho que é bem fácil de achar, encontrar no Google, que é uma entrevista bem legal, assim, porque ele, como médico, ele falou que quando ele estava estudando medicina, ele se encantou muito com a área da psicologia, justamente pela complexidade, acho que, dos processos que a gente estuda e que nos atravessam. A Elizabeth Kubler-Ross tem esse livro que eu acho que é mais conhecido, no geral, sobre a morte e o morrer. E ela relata nesse livro a experiência que ela teve com pacientes diante da morte, acho que tanto das reações, né, as atitudes diante da morte que enfrentam tanto o paciente quanto a família. E aí tem aqueles estágios que ontem uma das palestrantes falou, também trouxe, que acho que é um pouco mais conhecido, mais próximo da gente, que a gente acaba transpondo também para outros lugares, que são aqueles estágios, né, de negação, isolamento, raiva, barganha, depressão e aceitação. Então, acho que talvez esse a gente tenha um pouco mais de contato. John Bowlby, também foi um psiquiatra e psicanalista. Ele tem esses dois livros que abordam essa temática. Apego e Perda, ele tem 3 volumes, que é A Natureza do Vínculo, o primeiro. O segundo é Separação, Angústia e Raiva. E o terceiro é Perda, Tristeza e Depressão. E aí tem essa Formação e o Rompimento dos Laços Afetivos. E a Maria Júlia Kovacs é uma psicóloga e pesquisadora brasileira, que ela coordenou esse livro Morte e Desenvolvimento Humano, que ele é um compilado de textos, tem textos da autoria dela e tem de outros autores que vão trabalhar com essa questão de morte, luto, bioética, suicídio. É um livro bem amplo. E ela também coordena o Laboratório de Estudos sobre a Morte da USP. Eu acho que, assim, independentemente do teórico, da abordagem que a gente utiliza, o que a gente precisa observar e destacar é que, assim, existe uma certa constância no trabalho desses autores. Claro que, assim, esses quadros que a gente geralmente fala, né, por exemplo, os estágios da Kubler-Ross, eles servem mais como uma referência para a gente observar e acolher, principalmente no caso de um enlutado, do que algo fixo, né? Então, assim, não é que necessariamente o indivíduo tem que passar por todas essas etapas, nessa sequência. Esses quadros, eles se mesclam, eles se substituem. Então, um paciente ele pode estar em determinado estágio e apresentar fases de outro. Então, assim, não é nada fixo. Acho que é mais para a gente ter uma certa referência. Apesar disso, a gente tem uma tendência em tratar o processo de elaboração do luto somente quando existe a morte concreta de um sujeito. Mas as perdas e as elaborações, elas fazem parte do processo de desenvolvimento humano. A gente só evolui a partir de perdas e aquisições.
Então, eu coloco morte em vida como essas mortes psíquicas, como essas vivências de morte em situação de vida. Aí eu coloquei algumas, por exemplo, separações, tanto no caso de separações entre casais, no relacionamento amoroso, separação, às vezes, de pais e filhos, separações de amigos. Todas as fases de desenvolvimento humano, elas carregam processos de perda e aquisição. Por exemplo, a criança, para a adolescência, ela tem que fazer o luto de um corpo infantil, que vai deixar de existir. Na adolescência, para a fase adulta, essa questão de aquisição de responsabilidade, de inserção no mercado de trabalho. Da fase adulta para a velhice, uma coisa que é muito marcante é a aposentadoria. A questão de mudanças, tanto de cidade, de casa, de emprego. Casamento, nascimento de um filho, que são todos os processos que a gente parte de uma situação conhecida para o desconhecido. No caso específico do idoso asilado, que é o meu tema de pesquisa, as perdas elas são recorrentes. O próprio processo de institucionalização de um sujeito, ele acarreta uma série de perdas que precisam ser elaboradas. Então, é uma perda, muitas vezes, um rompimento definitivo dos laços com familiares ou amigos, uma perda ou uma diminuição de um contato com o mundo externo, da autonomia, dos objetos pessoais. Então, o idoso entra lá, ele tem que se adequar a uma rotina que é pré-estabelecida. Então, ele não escolhe o horário que ele vai comer, ele não escolhe o que ele vai comer. Muitas vezes, na maioria dos casos, ele tem que dividir o quarto com uma pessoa que ele não conhece, conviver com pessoas que ele não escolheu. Então, são essas pequenas mortes que eu acho que, infelizmente, elas estão em excesso, né, no ambiente asilar. Tem casos, por exemplo, de uma senhora que me relatou que muitos chegam lá sem conhecimento prévio, né? Eles não são consultados, eles são deixados lá. E aí, numa dessas ocasiões, uma dessas mulheres que sofreu isso, ela relatou que ela foi deixada, ela falou que ia passear, que ia conhecer, foi deixada lá com a roupa do corpo. E ela me falava assim, isso aqui é roupa de defunto. E isso era uma coisa que marcava muito ela, porque ela era costureira. Então, ela trazia na fala dela uma questão muito apegada a isso, sabe? Ela costurava a sua própria roupa, então ela me relatava essas lembranças das roupas que ela costurava e da máquina, e de como isso faz falta no dia a dia dela. Um outro caso de um senhor que foi institucionalizado aos 91 anos. E ele foi assim, ele sofreu um acidente, morava sozinho, e ele também. Como ele morava numa casa da igreja, ele foi tirado de lá. Ele saiu do hospital direto para o asilo, porque acharam que ele não tinha condição mais de ficar sozinho. E aí geralmente essa é a primeira opção, né? Não se pensa em outras alternativas, né? Aí ele foi deixado lá e ele relata com muito pesar essa questão de não ter podido se desfazer das coisas dele. Então, assim, ele tem uma memória muito assim clara das coisas que ele deixou na casa dele. Então, ele relata assim que dentro da Bíblia tinha determinada coisa, e tinha uma carta que ele guardava da professora de 1930, não sei quanto, e ele relata o conteúdo dessa carta. E ele fala assim das compras que ele tinha feito e que estavam lá, e que ele não sabe o que foi feito disso, ele não sabe o que foi mantido, o que foi disso, ele não sabe para onde foi isso, né? E, assim, isso é, inclusive, uma forma de não elaborar, né, de não ter esse fechamento e dar o prosseguimento para a vida, porque, independente se é uma morte real ou uma morte simbólica, o sujeito ele precisa elaborar esse luto para dar prosseguimento à sua vida, né? Eu acho que a questão do asilo em si não é a opção do asilamento, né? Mas eu acho que é toda uma lógica institucional que a gente tem que reavaliar, né? Justamente desse assujeitamento, né? De você não considerar mais a singularidade do sujeito, como isso pode ser violento, né? Porque às vezes a gente não se coloca nesse lugar. Porque isso parece tão simples, tão cotidiano para a gente, é alguma coisa tão essencial, né? Para a gente manter a dignidade de um ser humano. Então, é isso. Acho que a expressão dos sentimentos para a elaboração do luto ela é essencial. Apesar da nossa sociedade, a gente tem uma tendência ao ocultamento dessas manifestações e vivências de dor. Então, acho uma coisa para a gente repensar. Às vezes, a gente pega alguém chorando, independente se seja uma situação de luto ou não, a gente tem uma tendência a falar assim, não chora não, vai passar. Fala assim, gente, não. Fala assim, chora tudo que você tiver que chorar, sabe?
acho que essa questão também, muitas vezes, da gente ponderar um limite, de quanto tempo que a pessoa deve, pode ficar de luto, né? E a gente não tem um manual para isso. Muitas vezes, por exemplo, se a pessoa ela tá passando, né, está se readaptando, se reposicionando bem, a gente acha, poxa, mas já, né? Aí, se ela está por muito tempo triste, a gente fala, pô, mas já deu, né? Já foi suficiente. Então, acho que a gente tem um pouco mais de delicadeza no trato mesmo desse assunto. Aqui, eu destaquei, mais para indicação mesmo, 2 vídeos que eles estão disponíveis no YouTube, mais ou menos de 20 minutos cada. Eles são naqueles formatos TED Talks, e o primeiro deles é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma médica especialista em cuidados paliativos, e é um vídeo muito, muito bonito mesmo. E ela também lançou um livro com esse mesmo título, que ela vai falar sobre tanto a trajetória pessoal dela, quanto a trajetória profissional, nessa inserção que ela também se especializou em geriatria, e como ela sofreu, assim, sabe, principalmente dentro da medicina, né, essa não é uma área muito, né, que as pessoas tendem a escolher muito, e aí é muito bacana. E essas 10 coisas que aprendi sobre o luto, que é de uma psicóloga, chama Sara Vieira, que ela vai falar sobre essas lições, né, que o luto vem trazer para a gente. E ela tenta trazer de uma forma mais leve, até mesmo divertida, né? Ela tenta descontrair um pouco. Esses próximos 2 slides, meio exagerados, eles são uma lista que eu fiz de filmes, porque assim, eu fiz o estágio docência, eu acompanhei a disciplina da Marielle na graduação sobre envelhecimento e finitude. Aí eu consegui conciliar minhas 2 grandes paixões, né, que são essa temática e o cinema. Então eu fiz uma lista sobre filmes que falavam mais especificamente sobre envelhecimento, e uma sobre finitude, que ela aborda tanto questões de morte, luto, terminalidade da vida, suicídio. Então, assim, foram pesquisas que eu fui fazendo, filmes que eu vi, indicações. E aí eu tentei, assim, fazer algo mais amplo, né, que abarcasse tanto curtas, documentários, animações. Então, e tem de diversas nacionalidades também, então eu tentei fazer uma coisa mais ampla. Se alguém se interessar, a gente pode tentar ver alguma forma de disponibilizar essa lista também. No evento? Tá bem. Marielle já deu um jeito, gente. Essa aqui é uma citação da Lia Luft, que é uma escritora brasileira, de um livro dela que chama justamente Perdas e Ganhos, que é meio umas crônicas em tom de conversa, que ela vai falando desses processos de perdas e ganhos em todas as fases da nossa vida, mais especificamente para a questão da mulher, né? E aí ela escreve assim, que escrevo nasce do meu próprio amadurecimento, um trajeto de altos e baixos, pontos luminosos e zonas de sombra. Nesse curso, entendi que a vida não tece apenas uma teia de perdas, mas nos proporciona uma sucessão de ganhos. O equilíbrio da balança depende muito do que soubermos e quisermos enxergar. Quando eu trouxe a questão do texto A Transitoriedade, do Freud, ele fala que a gente tem 2 formas de se posicionar diante da consciência da finitude. Ou isso vai nos paralisar, e a gente não vai ver mais sentido nenhum, porque a gente inevitavelmente vai morrer, ou isso vai justamente trazer um movimento e fazer com que a gente vai buscar o que dê sentido para a nossa vida. Acho que vai muito de encontro com a citação que a Marielle trouxe do Saramago, né? O quanto a consciência da finitude ou escurece ou ilumina a nossa vida. Nesse sentido, acho que a minha fala é mais uma questão de tentar trazer um outro ponto de vista, sabe? Da gente mudar um pouco dessa perspectiva, de entender o entrelaçamento de morte e vida, que uma coisa não existe sem a outra, que elas fazem parte da nossa existência. Elas estão entrelaçadas, né? E, então, eu gostaria de finalizar com um vídeo curto de uns 4 minutos, justamente da Ana Cláudia, que ela vai falar um pouco disso, mais especificamente de como a gente lida com a morte em si, mas de como ela pode trazer essa questão de um redimensionamento dos nossos problemas. Então... Quando as coisas estavam muito ruins,
foi mais fácil passar por elas, porque eu sabia que ia passar. E quando as coisas estavam indo tudo bem, eu aproveitei muito elas, porque eu sabia que ia passar. Tem um autor que diz que o luto é o preço do amor, que é o Colin Parkes, que é um psiquiatra que fala muito sobre isso. E ele tem toda a razão. Quando você ama muito, a dor é muito grande. Mas também, quanto maior é o amor, é mais fácil você curar essa dor. E se você ama muito uma pessoa e você está muito preocupada, né? Não tolero pensar nessa possibilidade de perder essa pessoa, a minha recomendação é que você precisa amar muito essa pessoa. Você não pode economizar nem um pouco no afeto, na demonstração do afeto. Você tem que se entregar completamente para esse amor. Porque se acontecer de você perder essa pessoa, a única coisa que você não pode sentir é arrependimento de não ter expressado esse amor, de não ter vivido esse amor em todos os aspectos, em todas as possibilidades, em todos os tempos em que essa pessoa estava presente. Quando você tem a expressão plena desse amor, ao longo do processo, se há a perda, você tem a cura. É mais fácil. A morte, para mim, é uma das coisas mais intensas como ferramenta de empoderamento do ser humano. Quando você tem noção do fim da sua vida, não tem ninguém que te enrole, não tem nada que te iluda. Por que você vai desperdiçar o seu tempo com coisas irrelevantes? Suponha que hoje seu chefe foi grosso com você. Você brigou no trabalho, você está com um problema financeiro, você tem uma conta para pagar e tal. Se você pensar que a tua vida acaba, vamos supor que a semana que vem você está morta. O que isso importa, de fato, caso você morra na semana que vem? Aí você dá uma redimensionada no problema. Você não precisa estar doente para ter noção de prioridade. Basta você pensar sobre isso de uma maneira honesta. Aí você vai conseguir ter mais poder sobre a sua vida. É muito poderoso isso. Eu não sei se a gente pode generalizar para todas as pessoas do planeta se arrependem de não ter sido elas mesmas, mas é uma coisa que a mim toca muito. No momento final eu me dou conta de não ter sido eu, né? Por que você não foi você? E você ter que responder que você não foi você porque você foi o que sua mãe queria, porque você foi o que seu pai queria, porque você foi o que seus filhos precisavam, você foi o que a sociedade exigiu de você, porque você foi o que as revistas disseram que você tinha que ser, os livros disseram, filosofia. Quais são os motivos que justificam você ser o que você não queria ser, o que você não é? E aí isso me pega. Não há nada mais incrível do que meu trabalho. Cada momento meu eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas íntegras. Quando você está no seu trabalho, você está no seu dia a dia, você está nas suas relações, você está no seu mundo social, você está fingindo ser alguém. Agora, quando você está doente, quando você está com dor, quando você está fragilizada, quando você está vulnerável, você é você. E aí eu tenho acesso a seres humanos de verdade. E esses seres humanos são belíssimos. E a doença pode ser para todo mundo, não só para as pessoas que eu cuido, mas para mim também, uma grande oportunidade de conhecimento, de descoberta, de saber o poder que eu tenho quando eu sou vulnerável, o poder que eu tenho quando eu sou frágil. E a questão não é a gente ser independente para sempre, ser autossuficiente, não dar trabalho, né? Porque todo mundo fala assim, eu não quero dar trabalho. Não, você vai dar trabalho. Mas já que você vai dar trabalho, tem que ser um trabalho gostoso de ser feito. Esse processo de se perceber frágil e de ser uma pessoa gostosa de ser cuidada, também é uma coisa boa de ser vivida. Receber o toque humano de uma pessoa que gosta de te tocar. É como eu digo, é um privilégio. Bom, então o exercício que eu proponho é assim. Pensa nos seus problemas atualmente. Escreve. Até toma nota dos seus 5 maiores problemas que você está enfrentando nesse momento. Aí depois que você escrever tudo isso, você vai pensar que na semana que vem a morte chega para você. Agora olha de novo os seus problemas e vê se eles são tão grandes assim. É isso, gente. Espero que essa reflexão nos acompanhe sempre. Muito obrigada. Que privilégio nosso, né? Eu acho que no YouTube ele tá assim, redimensione seus problemas. É, né?
Aline. Que privilégio nosso, Aline, poder, né, ter esse seu olhar tão sensível para um tema tão intenso e tão importante. E para continuar a nossa conversa sobre luto, eu gostaria de apresentar a Carla Oleia, psicóloga, mestre em psicologia pela Unesp de Assis, membro filiado da Sociedade de Psicanálise de São Paulo e escritora. Bom dia, né? Eu ia falar boa tarde. Já vivi tanta coisa que eu já estou à tarde. Olha, maravilhoso. Me emocionou. E o seu vídeo também podia estar no final da minha apresentação, porque eu vou dizer algo nesse caminho. Também queria agradecer ao convite. É um prazer retornar à casa. Eu concluí o meu mestrado aqui em 2018. Olha quanto ato falho. É porque, na verdade, eu hoje me senti tão contente de estar aqui, em um lugar que a atmosfera respira poesia. Parabéns! E acho que eu fiquei com vontade de voltar, por isso que eu disse 2018, porque, na verdade, meu mestrado eu concluí em 2000, faz muito tempo. Fazem 18 anos. Com a minha querida orientadora, que já não está mais entre nós, Hilda Caruso, né? Eu queria dizer que o título da minha apresentação mudou quando eu ouvi vocês cantando Amianto. Então, tem uma frase da música que diz: deixa chegar o sonho, prepara uma avenida que a gente vai passar. Esse é exatamente o tema que eu pretendo trazer. Deixa chegar o sonho, prepara uma avenida que a gente vai passar. É disso que eu vim falar, né? Eu vou seguir algumas coisas ou não, vou ver o que vai acontecendo aqui. Vocês querem dizer alguma coisa? Pode me interromper. Que é assim, desse jeito, que vai acontecendo. Isso. Na verdade, olha, vocês estão me vendo ruim do pescoço? Eu estou muito ruim do pescoço, já faz um ano. Quem é de Marília aqui? Levanta a mão aí. Já me viu assim, porque eu estou sempre no Cines, né, na Comissão Cultural do Núcleo, e eu estou assim. Essa aquisição do pescoço também é um luto, são 26, 27 anos de clínica, né, sentada. E eu cometo um ato falho constantemente. Eu vou dizer, olha, eu vou estar em casa. A palavra casa, eu sempre me refiro ao consultório. E não é que eu não tenha casa, eu tenho 3 filhos, casa, família, enfim, tudo isso, não é? Mas a minha experiência clínica, ela é abrangente, ela ocupou grande parte da minha vida e, portanto, às vezes, consequências físicas como essa, né? Uma cronicidade na cervical. Vamos ver... eu ia dizer o seguinte, essa vida na clínica me ensinou a viver o que não é muito bom para a vida cotidiana objetiva em atenção flutuante. Eu acredito nisso completamente. Em casa, isso é motivo de espanto. Eu fui esses dias numa loja de sapato e provei 2 sapatos, né, um até que eu estou no pé, e quando eu saí da loja, a moça falou, você não quer pôr o seu sapato de volta? Eu estava com um pé meu e o outro da loja. Então, esse tipo de situação está sempre acontecendo comigo. Talvez eu já era assim um pouco... Antes da psicanálise, piorei bastante, né? Então, esse estado de atenção flutuante vai me conduzir aqui, através dessa comunicação inconsciente entre nós, para algum lugar. Eu trouxe algumas coisas preparadas, mas estou absolutamente aberta para viver com vocês. Olha, amo poesia. Então, Marina Tsvetaeva é uma poetisa russa, poeta. Hoje não se diz mais poetisa. Você estava falando aqui do valor das mulheres, né? Essa discussão na literatura é interessante, então vou chamá-la de poeta. Marina Tsvetaeva é uma poeta russa, ela inclusive se suicidou, né? Eu não sei se vocês conhecem o trabalho dela, ela viveu na Rússia, na época da guerra, ela é uma pessoa que busca, ela diz, eu quero saber a verdade, o fundo das coisas. Eu trouxe uma frase dela para iniciar, e ela diz assim, o que mais amo no mundo é o ser humano, o ser vivo, a alma humana, mais que a natureza, que a arte, ela é uma poeta, mais que tudo.
É isso. Eu penso que a atividade clínica é amar a alma humana. É gostar de gente como ela é. Entrando no nosso tema, o Freud, ele vai dizer em Mal-Estar na Civilização que a vida tal como nos coube é muito difícil para nós, traz demasiadas dores, decepções, tarefas insolúveis. Onde que eu aperto o negocinho para subir? Hã? Bem, não, tudo bem. Então, quando Freud fala a vida tal como nos coube é muito difícil para nós, eu acho que ele traz uma noção do quanto é difícil a realidade. A Aline explorou tanto a temática dos tantos lutos que nós temos que fazer ao longo da vida, que eu não vou me deter nisso, porque acho que você apresentou de uma forma bem abrangente, né? Quantos lutos nós fazemos ao longo da vida, desde o útero. Mas enquanto eu estava hoje me preparando para vir, veio uma música na minha cabeça, eu me lembrei, não sei se é do Renato Russo, seus pais são crianças como você, isso você vai ver quando você crescer. Esse é um grande luto que eu queria lembrar, descobrir que os pais são crianças como nós. Acho que esse foi o maior luto da minha vida, quando eu descobri que meus pais também foram e são crianças como eu. Isso não é fácil. Isso afeta a nossa onipotência. Isso afeta a nossa segurança. Acho que principalmente a segurança. Porque seria muito bom estar num mundo em que alguém pleno, completo, cuidasse de mim, se apropriasse da realidade por mim e pudesse dirigir-me. É uma grande surpresa, e vejo que os filhos muitas vezes mantêm sentimentos de ressentimento, porque eles não encontraram pais nessa soberania, nessa condição completa de cuidados, porque eles também foram e são crianças como nós. O Freud vai dizer, só para completar um pouco, acho que está aqui mais para baixo, né? É absolutamente inexequível. Ele vai dizer que a intenção de que o homem seja feliz não se acha no plano da criação. Aquilo a que chamamos felicidade, diz Freud, no sentido mais estrito, vem da satisfação repentina das necessidades altamente represadas, e por sua natureza é possível apenas como fenômeno episódico. Vou resumir. E isso Winnicott vai dizer também brilhantemente, nós precisamos da espontaneidade. Eu preciso me encontrar com o acaso. É no acaso que existe a felicidade. Não é naquilo que eu planejo. É num momento, esse momento é um momento feliz para mim. Não imaginava que eu fosse encontrar tamanha belezura, não que eu duvidasse, mas não tinha feito planos nenhum. Eu até trouxe, a frase não foi aí, porque, enfim, tive um problema com o Word, mas uma frase do Graciliano Ramos, um dos meus escritores prediletos. No Vidas Secas, o menino mais novo, ele está vivendo lá uma experiência, e em algum momento ele diz, se eu tivesse aquele periquito, eu seria feliz. É tão pouco. Né? Mas como é que nós podemos viver isto? Esta é a pergunta. O Freud vai dizer no Mal-Estar, citando Goethe, que nada é mais difícil de suportar que uma sucessão de dias belos. Portanto, significa que nós não conseguimos segurar por muito tempo a felicidade dentro de nós. Nós somos seres complicadíssimos, não? Concordam? Eu não sei se eu leio, mas eu acho que eu devia. Um trecho do Capitães de Areia, Jorge Amado, Os Meninos do Trapiche. Posso ler? Depois explico por que trouxe isso. Vou ler, tá bom? Quer ver uma coisa bonita? Todos queriam. O sertanejo trepou no carrossel, deu corda na pianola e começou a música de uma valsa antiga. O rosto sombrio de volta seca se abria num sorriso.
espiava a pianola, espiava os meninos envoltos em alegria. Escutavam religiosamente aquela música que saía do bojo do carrossel, na magia da noite da cidade da Bahia, só para os ouvidos aventureiros e pobres dos capitães da areia. Todos estavam silenciosos. Um operário que vinha pela rua, vendo a aglomeração de meninos na praça, veio para o lado deles. E ficou também parado, escutando a velha música. Então a luz da lua se estendeu sobre todos, as estrelas brilharam ainda mais no céu. O mar ficou de todo manso. Talvez que Iemanjá tivesse vindo também ouvir a música. E a cidade era como que um grande carrossel, onde giravam em invisíveis cavalos os capitães da areia. Neste momento de música, eles sentiram-se donos da cidade e amaram-se uns aos outros, se sentiram irmãos, porque eram todos eles sem carinho e sem conforto. E agora tinham o carinho e o conforto da música. Volta Seca não pensava com certeza em Lampião. Neste momento, Pedro Bala não pensava em um dia ser chefe de todos os malandros da cidade. Os sem pernas em se jogar no mar, onde os sonhos são todos belos. Porque a música saía do bojo do velho carrossel só para eles e para o operário que parara. E era uma valsa velha e triste, já esquecida por todos os homens da cidade. Eu fico pensando como Jorge Amado deu para esses meninos aquilo que em psicanálise a gente chama o bom objeto interno. Na verdade, não sei se vocês sabem, mas Jorge Amado ele passou uma temporada dormindo no Trapiche junto com os capitães de areia, eles existiram mesmo. Ele os conheceu. Ou talvez eles estivessem dentro deles, em meio a tanta morte, em meio a tanta destruição. A esperança, o objeto bom. Isto salva. O objeto bom dentro de nós salva. Eles eram meninos de rua, eles padeciam de grandes infortúnios, viviam de fome, roubavam para sobreviver, eram excluídos socialmente. Mas eles tinham algo, eles sonhavam. Se não leram, leiam, mas leiam como história. Na verdade, ele não é só literatura, ele é histórico. Bem, a vida então, portanto, dizia aqui, é árdua. Nós temos que nos deparar com desilusões. O Winnicott vai sublinhar a importância da desilusão. Mas ele dirá algo, no mínimo, inquietante. Ele dirá que para nos desiludirmos, precisaremos ter nos iludido. Para haver desilusão, precisa haver ilusão. O que significa isso? Quero que vocês me ajudem aí. Não é fácil. Professora, por favor. Né? Vamos para frente. Já está aí? Já. Qualquer definição a que cheguemos sobre luto, sobre a vida, deverá incluir a ideia de se a vida merece ser vivida ou não, de se a criatividade é parte integrante ou não da experiência da vida da pessoa. Para ser criativa, uma pessoa deve existir. Ela deve ter encontrado a tal avenida que está na música Caminhando. E possuir o sentimento de existir não de uma forma consciente, mas como algo básico, profundo, a partir do qual ela pode operar. A criatividade é, então, fazer o que brota do ser. Fiquei indignada quando a professora da minha filha, no Dia das Mães, que ela ia trazer um presente para mim, pediu que ela pintasse dentro da flor, ela tinha pintado fora da flor. A criatividade é fazer o que brota do ser. Isso indica que quem é está vivo, nós precisamos ser. O impulso pode estar em paz, mas quando a palavra fazer ganha peso é porque já existe criatividade. A criatividade, então, é a retenção por toda a vida de algo que pertence exatamente à experiência do bebê, a capacidade de criar o mundo. Quero falar um pouco com vocês do que é esta capacidade de criar o mundo. Bem, eu vou deixar isso ao lado, então eu venho aqui trazendo uma ideia de que existe uma espécie de amuleto para o viver. Nós precisamos ser na nossa plenitude. Isto não é simples de ser encontrado porque, via de regra, o ser humano só pode chegar nele mesmo através de um outro ser humano. É um paradoxo. Dificilmente alguém chega sozinho. É um outro ser humano que me vê.
e que diz, puxa, vejo isso em você. Tem uma reciprocidade, algo no olhar da pessoa encontra algo em mim profundamente. E é isto que me faz ser. O que eu vou dizer não é uma proposta hedonista de felicidade, carpe diem, mas o que eu vou dizer é que nós temos um amuleto para viver as perdas, para viver esta complicação toda que o Freud nos adianta de que o universo não conspira a favor da nossa felicidade. A realidade nos afronta o tempo todo. Tem uma professora querida de São Paulo, Teresa Raudenschild, ela sempre diz, a realidade não está aí para te servir, a realidade existe. Meus pais são crianças, eu queria que eles fossem adultos mais do que eu. Eu queria tantas coisas, eu queria não ter esse problema da cervical, a realidade ela me afronta o tempo todo, como é que eu posso sobreviver a este impacto? Eu preciso ter, de alguma forma, uma experiência que me dê significado de vida, eu preciso ser. Ser o que eu sou. Ela terminou o vídeo aqui dizendo isto, não é? Ela disse, se você fosse morrer daqui uma semana, que você pensaria, né, sobre a sua vida? Então, esta experiência de ser trazido da profundidade é, na minha forma de entender, o que nos garante uma resistência, não no sentido psicanalítico, mas no sentido leigo, uma resistência, uma força dentro de mim que me faz superar o impacto da realidade. Mas me pediram também para falar da clínica. Sim. É que a gente precisa ter uma visão do ser humano quando a gente está dentro da clínica. Como é que nós vemos um ser humano? Eu vejo assim. Às vezes no consultório eu digo para alguém, a pessoa está me contando uma coisa que ela acha horrível, né? Que ela sente como algo difícil. Eu não sou uma pessoa irônica, né? Tenho bom humor, mas não sou irônica. Mas, sinceramente, eu vejo beleza naquilo. E às vezes eu digo para a pessoa, que coisa bela isso. Ela diz, mas onde você viu isso? Acho que é importante que nós tenhamos uma forma de enxergar o humano. Esta forma de enxergar o humano, de que há algo idiosincrático, algo próprio a cada pessoa, algo essencial, ela está ali para ser. Eu não sei se isso é lenda, né, porque eu não consigo mais achar a bibliografia disso, mas perguntaram ao Bion se um ladrão fizesse análise, como ele sairia. E se é lenda, não sei, se for me perdoem, não é porque eu não tenho a referência disso, mas é coisa que eu fui escutando ao longo da minha vida profissional. Ele responde, ele sairá mais ladrão ainda. Numa boa análise, você sai mais você. Né? Bom, mas eu vou falar dos nós, né? Existe um nó na clínica bastante difícil, que eu chamaria de identificação melancólica. Eu vou falar rapidamente disso, porque isso é teoria. O que é a identificação melancólica? Né? O que torna difícil a pessoa poder experimentar e elaborar um luto? Ela teve perdas anteriores que não foram significadas. Então, quando ela vive aquela perda, aquela morte, aquela vivência difícil na atualidade, aquilo arrasta tudo que ainda não foi elaborado. E é por isso que ela não consegue sair dali. Ela não consegue. Porque, na verdade, como esta é uma psicóloga que disse aqui ao final, há sempre algo na doença, algo naquela queixa, algo naquele sofrimento, que é criativo, que tenta uma saída. Então ela está presa a um luto que parece já resolvido, ou que deveria estar, se o tempo que fosse abundante para essa solução tivesse sido vivido, mas ela não consegue porque ela está vivendo outros lutos naquilo. E, portanto, é preciso que a nossa escuta seja uma escuta de respeito em profundidade. Tem algo mais aí dentro. O narcisismo é um outro elemento que na clínica impede esse enlutamento que você trouxe saudável, né? Quer dizer, esse esforço para poder se envolver com a realidade, acatar a realidade, sobreviver criativamente a ela,
Isto é um processo que o narcisismo pode inviabilizar, mas eu acho muito ruim quando eu escuto falar de narcisismo como se fosse culpa da pessoa. Aquela pessoa é uma narcisista, né? Esse tipo de, vamos dizer, diagnóstico, né, que vai sendo oferecido, nos faz não ver mais o que a Marina Tsvetaeva disse no início, a alma. Eu sempre penso que a pessoa que solicita esse lugar mais narcísico, ela não teve essa narcisação. Ela não teve o modo como Jorge Amado olhou os meninos do Trapiche. Ela não teve esse olhar dirigido a ela. E ela busca eternamente vida fora. Nós somos seres, acho, belos, porque nós vamos procurar o que não tivemos, ainda que nós não saibamos o que estamos procurando. Vou comentar um filme em Ourinhos em novembro que chama Onde Fica a Casa do Meu Amigo. Eu vi que você pôs o Kiarostami, meu cineasta preferido, Gosto de Cereja, né? Tem um filme dele que, bom, todos o Gosto de Cereja também, que tem uma questão com a morte, mas Onde Fica a Casa do Meu Amigo, ele vai, o menininho vai, no meio do Irã, daquela coisa toda cheia de pedras e de escuridão, e ele vai em busca, ele quer devolver um caderno para um amigo, é isso, parece que é só isso. Então, mesmo quando nós estamos em busca de alguma coisa, que parece que nós trombamos com alguma coisa, há naquilo uma busca. Por isso, essa questão narcísica, quando a pessoa... Eu me lembro de uma pessoa que eu atendia que o tempo todo na sessão, essa pessoa precisava me dizer que ela tinha feito coisas gloriosas. E quando eu tentava, às vezes, né, porque a gente quer ser gente, talvez não analista, às vezes você escapa dessa função, eu tentava existir um pouco, ela me mandava para baixo de novo, e eu fui entendendo que eu precisava apenas ir ao encontro desta necessidade dela. Preocupação materna primária do Winnicott não é exatamente estar preocupado, é estar em contato, é aceitar aquela experiência. Então, eu aceitei a experiência. Terceira coisa que eu acho que, até já falei um pouco, que oprime o processo de luto, ameaça da perda do bom objeto. Isso é interessante. A pessoa, nós precisamos ter orgulho de nós. Orgulho não nessa palavra majestosa que indica algo pejorativo, mas nós precisamos gostar de nós. E às vezes, quando uma pessoa vive algo agressivo, algo que incline para uma situação destrutiva, ela tem a sensação de que ela perdeu o bom dentro dela. E isto impede o luto. Impede. Isso eu dou um exemplo. Por exemplo, a pessoa ela tem uma explosão dentro da casa, com a família, e depois ela fica querendo morrer. Porque o que a atingiu foi... Isto não é um fenômeno, vamos chamar assim, universal, isto são situações psíquicas específicas. Mas a pessoa não tem uma firme sensação de que há algo bom nela, mesmo quando algo ruim a acomete. Ela se trata, portanto, com muita violência. Então, se ela cometeu um deslize, ou se ela fez um ato que ela se envergonha, ela não quer estar com ela. Este é um processo difícil, de trabalho difícil na clínica. Superego sádico, tanático, né, que é exatamente este. E é interessante nessas conversas, você vai sentindo, eu brinco que nós precisamos reparar na contratransferência, não é? E eu tenho uma contratransferência muito típica que eu conheço do meu corpo, eu fico com a língua hipotônica, eu vou perdendo a força. Quando eu estou diante de uma situação tanática, em que a pessoa se ataca violentamente porque ela é ser humano, e ser humano falha, eu tenho uma reação desta. Eu sei que eu estou diante de um ataque violento, furioso, da pessoa sobre ela mesma. E que, portanto, a conversa do luto estará difícil. A conversa do luto seria, um dos lutos a fazer é que nós não somos perfeitos, que nós falhamos, que nós temos dificuldades e muitas precariedades, e que, às vezes, até nós somos capazes de destratar outro ser humano.
tão bonito essa coisa, né? Lembrei de outra coisa. Posso falar? O entregador de pizza foi na minha casa um dia. Acho que quem é de Marília já me viu contar essa história. Estava meio chuvoso, fui abrir o portão. E ele, estava chovendo, né? Chuvoso, assim, não demais, mas estava chovendo. Ele abriu, parou a moto, abriu aquela caixa da pizza e tirou uma pizza quentinha e me entregou na mão. Aquilo me comoveu profundamente. Sempre que eu me lembro, eu me comovo. E eu olhei para ele com esta comoção. Na hora, os olhos dele marejaram e ele me disse, é tão bom uma pizza quentinha, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é, nem sei porque isso apareceu aqui no meio, mas porque nós precisamos desse encontro. Eu preciso do encontro. A inveja. A inveja é uma coisa que na clínica impede o luto. Inveja do quê? De mim? Não, esta é de menor importância. A Klein vai descrever um processo que é a inveja de si. Vocês já ouviram isso aqui, não é? A inveja de si é um fenômeno bastante complexo, eu vou resumir, né? Mas seria como uma percepção da grandiosidade da vida e diante daquilo eu me encolho. Isto também é um obstáculo ao luto. Se eu estiver passando muito rápido, depois vocês quiserem perguntar o quê? A falha no desenvolvimento da posição depressiva. Isto é um outro ponto que dá nó no luto. O que seria isso? O Winnicott vai dizer que de todas as contribuições kleinianas, a que ele mais apoiava era da posição depressiva, embora ele questionasse a palavra depressiva, que dá margem a tanta confusão. Falando do Winnicott, eu até o trouxe com mais presença, porque para mim ele é o poeta da psicanálise. É assim que eu o vejo. Ninguém nunca me disse que ele é um poeta, mas eu penso que ele é. Porque ele diz coisas que ninguém nunca disse, mesmo em psicanálise. Então, a falha da posição depressiva, que é, o que seria a posição depressiva? Este é um conceito importantíssimo. É quando eu posso já amar. Ela falou do amor, você falou do amor, alguém falou do amor. Ela falou do amor, né? Quando eu posso amar, quando eu posso temer perder você. Quando eu posso reparar isto. Quando eu me dou conta que você não é só a pessoa boa que me dá o seio e que cuida de mim. Você também é uma pessoa. Eu acho interessante na clínica, pessoas que me chamam de psicóloga. Eu sempre reparo. Esta é uma coisa que eu reparo. Eu não reparo em outras coisas. Roupa, sapato, bolsa, tanto faz. Mas isto eu reparo. Psicóloga, eu não tenho nome ainda. Como eu tenho pessoas para quem eu tenho nome. O fato é que nesse lugar da mãe, a psicanálise ela foi mister na ideia de que os períodos iniciais da vida podem ser trazidos para dentro da clínica e, portanto, as reedições podem ser feitas. Não vou me alongar nisso, mas isto acho que está claro para todo mundo quando o Winnicott vai falar da necessidade dessa preocupação materna primária em que você vai para dentro da atmosfera do outro, você vai senti-lo em você. Ele está falando isto na infância, ele está falando da necessidade de reedição disto na clínica. O problema é que a posição depressiva ela é uma conquista do desenvolvimento quando muitas coisas anteriores deram certo e que vai fazer com que a pessoa consiga ter visão de realidade. Portanto, alguém muito esquizoparanoide vê a si no mundo e não vê o mundo. E vê a si também a beleza está nisso, porque ele está precisando ter alguma experiência de exposição do seu próprio eu. Mesmo a projeção é um fenômeno em que a pessoa tenta algum contato com ela. Mas impede, vamos dizer, há um efeito colateral, impede que a pessoa ganhe uma visão do mundo, ganhe uma visão da realidade. A Hilda Hilst tem uma frase que eu entendo completamente. Vou deixar com vocês para vocês pensarem, não vou dizer o que eu penso, ok? Ela diz, eu sempre me identifico com o acusado. Não é com a vítima. Está num livro de entrevistas que ela concedeu antes de morrer. Ela diz que ela se identifica com o acusado. É uma oportunidade de ler A Sangue Frio, do Truman Capote, em que ele vai descrever
a sentença final, né, a cadeira de morte para os assassinos da família Clutter. O que você vai vendo é aquilo que Hannah Arendt diz sobre o Eichmann, na cabine de acusação sobre crime de guerra, né? Ela vai dizer, o que eu vi na cabine é uma pessoa medíocre, que não foi capaz de sentir-se humano. Quando você vê esses assassinos da família Clutter, você pode perceber que eles não alcançaram a percepção, eles não se desenvolveram, eles também são vítimas. Não havendo posição depressiva, não há mente tridimensional. Ou seja, eu estando em posição esquizoparanoide, eu não assisto realmente à realidade como ela é, eu não me aproximo do mundo. Eu me vejo no mundo, são dissociações que vão me impedindo a percepção da realidade. Veja, a posição depressiva me permite sentir, eu preciso sentir a beleza e a tragicidade das situações. Isto só é possível em posição depressiva. Portanto, é um conceito que nós precisamos explorar bastante, assim, o que seria mesmo isto, né, para além da teoria. A transitoriedade, que você já trouxe tão bem, ela não pode ser aceita quando você não pode sentir. Nesse texto, Freud diz, né, que uma flor não é menos bela porque ela perde as folhas no outono. Mas ele era capaz de sentir. Quando nós estamos incapazes, e penso como a Klein também sugeria, que há algo que oscila dentro de nós, nós podemos ganhar posição depressiva e perder posição depressiva. Os eventos da vida podem ser de tal monta difíceis que nós podemos não conseguir. Se tiver na hora, me diga. A clínica precisa favorecer a regressão. Ela precisa favorecer a regressão. O que significa isso? Eu vou finalizar trazendo uma experiência do Christopher Bollas, que é um escritor americano que hoje mora na Inglaterra. Conhecem? Vale a pena. Vale a pena. Ele é um winnicottiano, antes de tudo, e ele vai dizer o seguinte, que nós precisamos encontrar o idioma pessoal de quem está conosco. Como é que se encontra esse idioma? Para fechar, porque se eu preciso encontrar um ser, para que esse ser seja ele próprio, o amuleto, que se estende sobre a vida na Terra com força para a superação da realidade, eu preciso ir ao encontro desse ser. Como é a minha escuta clínica para que eu vá ao encontro desse ser? Bollas vai dizer, você precisa ficar no nonsense. Nonsense é Alice no País das Maravilhas. Nonsense é eu estar com uma escuta que não busca objetividade. Eu fico lá. Às vezes a pessoa diz, você não está prestando atenção. Eu digo, realmente, não. Não. Aliás, dá tempo, vou contar uma coisa engraçada. Eu atendi um moço, e esse moço estava lá numa conversa comigo, e eu não prestei atenção, não entendi nada. Aí eu disse para ele, olha, eu falei, o que eu vou fazer agora? Né? Não tem nada para dizer. Falei, olha, você me desculpe, eu fugi, eu não prestei atenção. Sabe, eu estou um pouco aérea, eu sou um pouco aérea. Atenção flutuante, você fica aéreo. Né? E aí, eu disse, você me diz de novo? E ele, pacientemente, me explicou toda a história, e eu, de novo, não prestei a menor atenção. Essa foi uma experiência marcante na minha vida, que me fez aprender que, quando eu não presto atenção, eu tenho que prestar atenção no que está acontecendo. E aí eu fiquei assim um pouco espantada com aquilo, e na hora fiz uma associação livre. Quem faz associação livre não é só o paciente, o analista faz associação livre. Eu me lembrei de um analista meu, que eu ouvi o barulho atrás, ele estava roncando. E aí eu virei para trás e falei, eu não acredito. E eu sou uma pessoa que fica vermelha quando alguma coisa toca em mim. E eu fiquei roxa, vermelha, e esperei ele voltar. Quando ele voltou, ele disse para mim, aonde você estava? Eu disse, bom, eu estava aqui, mas você foi para algum lugar. Para se livrar desta culpa, analista também quer se livrar da culpa, ele me respondeu, é que você fica com conversa para boi dormir, e eu dormi.
E aí, na hora, com esse paciente, eu me lembrei, foi uma associação livre, eu me lembrei desta frase, eu me lembrei dessa conversa para boi dormir, pensei, esse moço está com uma conversa para boi dormir. E eu disse para ele, olha, você está aí com uma conversa que eu não estou conseguindo prestar atenção, é mesmo essa conversa que você quer ter comigo? Ele disse, não, mas aqui eu não vou dizer. E era uma conversa que, ao longo de muitas sessões, veio à tona. Era algo bastante difícil relacionado à transferência. Vejam que interessante. Mas o que eu ia dizer? Eu preciso ficar com isto. Eu preciso ficar acesa para perceber os movimentos dentro de mim, as associações que eu produzo. Bom, isto é a escuta nonsense que o Bola sugere. Isto é o estado de atenção. Nós escutamos o ser profundo, aquele das profundezas, o objeto subjetivo do Winnicott apenas, e vou ao encontro das necessidades de uma pessoa, apenas se eu puder ter esta escuta. Para finalizar, eu queria só finalizar uma coisa que acho que eu não disse, que quando o Winnicott diz crie o mundo, é apenas aquilo que você cria tem significado para você, é porque eu preciso ir ao encontro desta manifestação, que pode receber de volta algo que me encontra também. Esta necessidade em mim passa a existir, ainda que não haja completa consciência disso. Bom, era isso tudo que eu queria dizer. Devia ter muito mais, porque, imagine... Então, porque vocês não vão abrir para pergunta? Então, eu vou... Mas o que eu falo agora? Deixa eu ver o que é que eu trouxe aqui, ou o que vem na minha cabeça, não é? Porque, então, essa coisa da espontaneidade, né? Eu fui professora durante muitos anos, mas sabe que cada vez mais eu vivo à vontade com essa espontaneidade. O Winnicott diz que um sinal de saúde mental é eu poder usar a intuição e a espontaneidade. Intuição é outra coisa interessante na clínica. O Bolas diz que intuição não é algo místico. É um trabalho interno profundo em que você vai se aproximando da realidade. O que é aproximação da realidade? Eu queria tanto dar um exemplo para vocês de como é que a gente... O que é uma realidade que está interna, né? O Rilke, um poeta alemão, ele diz, eu quero conhecer as coisas por dentro, casa, árvore. Vocês já viram essa poesia dele tão linda, que ele diz que ele quer conhecer a palavra e a coisa por dentro. O nosso lugar é este, é o da interioridade. Mas para ir para lá, moralidade não serve. Esta é uma coisa impressionante. Moralidade não serve. Eu preciso da escuta nonsense. Se eu pudesse deixar uma contribuição, seria dizer que o que mais me ajudou na vida foi ser aérea, dentro da clínica. Eu já era. Não é uma coisa que foi a clínica culpada. Mas você tem. Tá salvo isso daí, olha, é assim precioso. Porque esse estar aéreo, este deixar acontecer, nós temos que aprender a fazer isto. Porque nós somos educados numa sociedade em que se busca sempre um raciocínio lógico, eu preciso dizer, começo, meio e fim. Então a clínica... O nó da clínica é tudo isso que eu disse. E desfazer o nó, que é uma tarefa árdua, complexa, de amor, de contato com a alma, de sofrimento. Eu envelheci mais do que a minha idade, provavelmente, com todos esses anos de clínica. São lutos. Mas este contato com o profundo é possível a partir de uma escuta que nós temos que desenvolver. Se aproximem do que é a associação livre de verdade, que está mais próxima da poesia. Ela está próxima da poesia, associação livre.
Porque o poeta, ele vive o contato, ele tem uma experiência que ele é apenas tomado por ela, e é muito depois, ele vai precisar perceber aquilo, ele vai precisar identificar e aguentar dentro dele, nós temos que aguentar dentro de nós. Perceber, recolher, ter continência para isso, para que depois eu consiga, então, pôr palavras. Este é o processo da associação livre, do que o Bola chama de escuta nonsense, e que me permite alcançar o idioma pessoal. E apenas ser, e somente ser, um ser humano estiver no mundo com o próprio idioma pessoal dele, ele será feliz. Ele encontrará o periquito na vazante, como diz o menino mais novo. É isso. Muito obrigada. Carla, eu gostaria de te dizer que, além de vermelha, eu ainda estou com o entregador de pizza. Que bom, a gente fica sempre. Além de agradecer a Carla, né, por tudo isso... desculpa. Além de agradecer por tudo isso, elas estão abertas a perguntas, comentários que vocês queiram relatar. Carla, eu só queria fazer um comentário. Sou eu. Você citou a Hilda Hilst, né? E esse livro de entrevistas dela, O Fico Besta Quando Me Entendem, é um livro incrível, né? Mas eu acho que é muito interessante o quanto ela trabalha, até indiretamente, inconscientemente, a temática da morte. O quanto isso é presente na obra dela, acho que nesses trechos das entrevistas, né? Então, eu achei muito interessante que você trouxe, você citou ela. É uma autora que eu gosto bastante, inclusive. Minha conterrânea ali. Ela lutou com esse dar significado para a vida. Como nós comentávamos, eu e a professora, né, comentávamos sobre os poetas, né? Quantos poetas lutam, como Sylvia Plath, Arthur Rimbaud, como se luta, como o poeta ele tem uma proximidade tão delicada dessa essência da vida, que ele luta com a vida e com a morte dentro dele. Aliás, Winnicott dizia que só há verdade onde há paradoxo. Portanto, só há poesia onde há vida e morte. Onde há só vida, há, como dizia Marina Tsvetaeva, uma beleza diabólica. É interessante que ela fala da beleza diabólica, Marina. Marina diz que quando uma coisa é só bela, ela é diabólica, porque ela tira de você a possibilidade de ver a vida. Então, para ver poesia, como a Hilda fazia, a vida e morte. Oi, bom dia de novo. Bom dia, Carla. Bom dia para você. Extremamente muito obrigado pela sua existência aqui nessa manhã, por você ter viajado e ter vindo de encontro com a gente. Não vou perguntar nada, porque eu acho que o lugar, às vezes, da pergunta é muito distante, né? Mas eu vou colaborar com essa espontaneidade toda e refletindo o que foi o nosso encontro hoje da manhã, né? Numa madrugada que a gente foi sacudido por trovão, raio, uma tempestade. Verdade. Eu cheguei aqui, eram umas, sei lá, nem 8 horas talvez, ou já eram umas 8. Tinha eu, uma amiga e só. Aí daqui a pouco foi chegando a Marielle. Marielle ficou, e aí, não vai acontecer, será? Meia dúzia de gato pingado. O Pedro se atrasando para cantar. E eu ficando nervoso, o que está acontecendo? E de repente foi chegando e foi vindo as pessoas com guarda-chuva, foi se aproximando, e estamos aqui todo mundo junto, acontecendo. E assim também é o nosso processo de vida, e por isso que a gente fala também do nosso processo de morte, as coisas acontecem, né? E às vezes a gente, enquanto psicólogo, a gente tem uma idealização e um tesão
de organizar as pessoas. A gente tem muito apontamento com pessoas desorganizadas. Ela está em uma desordem, ela está flutuante. Eu amo essa palavra porque eu acho que eu habito nela, porque eu habito, minhas coisas habitam as coisas nos lugares desse campus, aonde eu vou esqueço um lenço, um caderno, uma pasta, em todo evento está lá meu nome. E o evento se chama Nós, né, da Finitude. A gente quer desatar os nós ou a gente quer amarrar esses nós? Eu fico me perguntando muito sobre isso. Porque horas a gente precisa, obviamente, né, não é algo estático, né, nem sempre a gente desata, nem sempre a gente amarra, mas eu tenho percebido que a gente tem se preocupado muito com amarrar os nós. E principalmente do lugar que eu falo, de onde eu habito, de quem eu sou, a vida nos é negada muitas vezes. A vida nos é negada do aspecto potente que você trouxe, do input de criar o mundo. E esse mundo é criado para quem, né? E por quem? Às vezes, as pessoas do meu convívio, de que possuem a mesma existência que eu e que vários pares aqui, nos são negada essa potência de criação de vida. E aí ontem eu queria contribuir na palestra do suicídio, mas eu tive que ir para outro lugar. Que às vezes a gente fala de suicídio, de prevenção de suicídio, mas a gente não fala de potencialização da vida. Então, para uma vida que já é negada, o suicídio já é tipo algo que... A morte já é algo que está ali. Então, qual é a prevenção desse suicídio, se não a possibilidade de viver e de existir? Então, isso é o que mais assim, me brota. E ontem também foi falada uma frase muito potente sobre nós, psicólogas e psicólogos, criar condições para que as pessoas cuidem de suas vidas. Então, gente, vamos sair desse lugar assim do cuidado, da amarração da vida do outro, mas que a gente potencialize as pessoas para terem autonomia e emancipação para cuidar das suas próprias vidas, para cuidar das suas próprias espontaneidades, potências, e que esses nós venham ser amarrados ou desamarrados pelas próprias pessoas, não por nós, enquanto produtores de conhecimento, de ciência e de etc. Né? Deixa eu ver o que eu anotei mais, que seria interessante. Eu acho que é isso mesmo. Acreditar na espontaneidade e acreditar no que está acontecendo, acreditar no que está fluindo. Por exemplo, voltando a falar da vivência mesmo das músicas, a gente não ensaiou nenhuma. Eu acho que algumas dá para ver, né? Mas a gente não ensaiou absolutamente nenhuma. O Pedro conheceu a música que a gente cantou ontem, e Amianto saiu, né, e tinha tudo a ver com essa fala. Era para ser, as coisas estão acontecendo. Desde quando pensamos no evento, as três maravilhosas pensaram no evento, as coisas vão fluindo e vão acontecendo, e a gente precisa acreditar nisso. Eu acho que a gente se veste de tantas teorias, de tantas armaduras, que a gente perde essa sensibilidade com essa intuição, que não é mística, que é nossa, mas eu acho que de tanta coisa pesada que a gente se imune, a gente perde o contato assim, com as coisas que já estão. Sei lá, estou viajando, mas é isso. Muito obrigado, Carla. Fiquei extremamente feliz, contente, abraçado, contemplado, e valeu a pena passar por essa chuva, né? Porque parou de chover, né, gente? Era só mesmo para nos desafiar e estar aqui com gosto de... Eu vim, caralho! Obrigado, Carla. Muito obrigada. Oi, gente. Primeiro, eu queria agradecer a volta para casa, né? É sempre bom voltar aqui para o berço. Eu estava falando com as professoras, com esse trio ontem e com os colegas. É maravilhoso ver a minha colega de formação nessa mesa tão incrível. É muito inspirador te ver aqui e ver que você está passando e trabalhando, né, por coisas, temas tão urgentes para nós, assim. Então, é maravilhoso te ver falar, viu? Você é maravilhosa.
Carla, é a segunda vez que eu te vejo. Você não deve lembrar Onde de você mim. me viu antes? Em Marília. Ah, Era uma discussão sobre o sofrimento infantil. E eu fiquei apaixonada pela sua fala. Eu saí de lá meio passada. Assim, eu sempre fico passada. E ali a gente estava passando também, né? Eu estou tremendo, eu estou nervosa. Eu faço residência lá em Botucatu, saúde mental na atenção básica. E aí você foi falando, eu fui puxando vários fios de várias coisas, e eu vim com uma pergunta e ela foi embora da minha cabeça. Atenção flutuante. Né? E na atenção básica, a gente se depara com demandas que nem sempre são fáceis de qualificar e às vezes, a queixa ela traz uma situação, um problema que não tem nada a ver com ela e tudo. E a minha pergunta é mais um pedido de ajuda, assim, né? Porque quem está na atenção básica sabe que a coisa vem, né, Larissa? A gente estava tirando para o ímpar para ver quem vinha perguntar. E aí, e a temática do luto ela chega, né? Às vezes com adoecimento físico, às vezes com chamado de ansiedade, né? Que a gente estava até conversando ontem que hoje a ansiedade é moda, assim. Mas ele chega, né? E aí quando a gente qualifica, a gente fica e agora? Porque como a Aline falou, não é transtorno mental, né? É algo da vida e é um momento que as pessoas, né, não estão tendo tempo, muitas vezes, aí, por esse modo de produção, enfim, bem adoecedor. E na atenção básica também a gente tenta fazer as coisas um pouco mais em grupo, mais focadas e tal. É difícil para mim, assim, é bem triste, porque eu gosto bem de viajar também. E colocar a atenção flutuante ali. Eu queria saber se vocês têm alguma experiência para trabalhar o luto em grupos, sabe? Como um grupo terapêutico, um grupo de apoio, um grupo, enfim, né? Se vocês têm como nos ajudar nesse sentido, assim, porque realmente é muito difícil. Muitas vezes, né, são pessoas muito diferentes, né? São lutos diferentes, né? Ou por suicídio, ou por acidente. Geralmente são mães, né? O que mais chegam para a gente são mães que perderam filhos em acidentes ou situações adversas. Acho que é isso, né? Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Gente, em primeiro lugar, eu queria dizer que quem tem amigo tem tudo nessa vida, né? Agradeço às minhas amigas que vieram me prestigiar hoje. E também de dizer assim, eu não tenho problema em dizer que eu não conheço ou que eu não sei. Então, assim, amiga, eu não tenho experiência com essa temática em grupo, né? O que eu sei é o meu contato mais especificamente com idosos, mas o que eu aprendi muito é em relação a oferecer uma escuta. O quanto é importante a gente deixar fluir, sabe? Aquela pessoa, por meio da fala mesmo, sabe? Que no caso ainda do idoso institucionalizado, muitas vezes o discurso dele é muito desvalorizado, desqualificado. Então, só de você proporcionar que ele fale, e às vezes essa fala vai se repetir, para mim, eu entendo isso como um processo de elaboração desse luto, sabe? A gente não tentar conter, sabe, tem que deixar a fala vir, emergir mesmo, né? Eu não sei como você está tentando fazer um grupo que aborde a questão do luto. Porque a demanda ela é imensa. Uhum. E aí nós somos limitados, né, profissionais, então a gente está tentando juntar o pessoal. Mas eu não acho, pelo que eu vi, você estava falando que são lutos diferentes, né? Mas eu acho que isso não acho que seria um empecilho. Acho que até talvez, essas experiências, né, vão dar um contorno, acho que essa troca, talvez, até deles ali mesmo, sabe, de compartilhar experiência e sentimento, eu não acho que isso seja um empecilho. Não sei o que a Carla quer falar. Eu também não tenho muita experiência de grupo. Eu trabalhei uma ocasião, eu trabalhei em hospital psiquiátrico, em hospital geral, e fazíamos grupos operativos, mais baseados numa técnica, acho que trazida pelo Bleher, na Argentina, né? Mas eu ia dizer assim para você, eu não entendi bem qual é a dificuldade que você sente. Você quer falar? Vem aqui falar, para todo mundo ouvir.
Acho que eu estou nervosa. Ai, não precisa. Não, na verdade, é uma dúvida, assim, eu não sei se técnica ou teórica, sabe? Engraçado, porque eu estudei bastante luto no começo da faculdade. Aí eu me vi diante dessa demanda, assim, né? Que lá a gente tem um dia de triagem, enfim. E aí foi até uma proposta minha, assim, e aí, se a gente juntasse, né, essa demanda, porque não é grupo, não era grupo. Não, Você não, tá não formando era, grupo, não era. né? E aí eu pensei, poxa, podia ser um grupo, né? Assim, que lá a gente tenta fazer grupos para ouvir o maior número de pessoas possível. Então, não sei, talvez um grupo para ouvir mesmo, assim, ou um grupo um pouco mais fechado, temático, assim, com encontros um pouco mais focados. Mas é que eu nunca fiz isso, assim. Na minha experiência com grupos, ela está começando agora. Mas, para mim, o tema luto é muito caro, assim. Talvez seja por isso que eu tenha nesse lugar, né? Olha, eu acho que dos teóricos em psicanálise, o que mais pode te ajudar é o Bion, que, tendo trabalhado em grupos durante a Segunda Guerra, ele tem uma escuta para esse movimento de grupo. Acho que você podia se aproximar da teoria do Bion sobre grupos. Ele tem até um livro que é estudado disso. Mas eu vou deixar uma contribuição minha também, como a Aline falou, não sou expertise nisso, mas eu fico pensando uma coisa que eu acho muito importante para tudo que diz respeito à psicanálise, quando se trata de escuta. Há sempre um tema naquele momento. Aquele dia, aquela hora, elege um tema. A reunião de um grupo, ela sempre elege um tema. Se você puder escutar vamos chamar assim, essa repetição, tem um tema dentro de cada tema que está sendo trazido. Se você conseguir escutar isso, você dá função, você passa a ter a função daquela conversa. Há um tema sendo buscado, é que nisso a gente precisa acreditar que o inconsciente se manifesta. Ele se manifesta individualmente, tanto que o Dr. Sapienza, o analista de São Paulo, ele diz: o início da sessão tem sempre um holograma. Há sempre alguma coisa que vai aparecer no início da sessão e vai estar presente durante toda a sessão. Há um tema que está sendo buscado. Não sou eu que estou em busca de um tema está me buscando. É mais ou menos como a poesia procura o poeta. Se você conseguir ouvir o tema que está dentro do grupo, você dá a função para aquela conversa. Assim que eu penso. Obrigada, gente. A espontaneidade. Na verdade, não é uma pergunta, é porque tem duas das minhas pessoas preferidas na mesa, que é a Aline e a Camila, que são minhas pessoas, eu uso referências de Grey's Anatomy, sim. E inclusive muitos lutos, o que tem naquela série de luto não está escrito. E, na verdade, é porque eu tenho muito orgulho de ver a Aline falando aqui. Eu também. Porque a gente trabalha juntos, a gente escolheu fazer mestrado juntas, em uma conversa saindo do campus. E a gente entrou, a Camila já estava lá. E eu acho que ver alguém crescendo assim junto com a gente é uma das coisas mais lindas que existe. E para você, assim, a agenda está aberta? Como é que tá? Como é que faz? Todo mundo queria perguntar isso, mas ninguém tinha coragem de vir aqui falar isso. Eu tenho certeza, né? Não é? A Aline, a Patuto e a Larissa já falaram assim, será que ela discute casos? Né? Supervisão, alguma coisa, e eu, como não estou na clínica, né? A pergunta é essa, como é que está a agenda? Está aberta? Como é que está? Mas, assim, muito obrigada, viu? Foi uma das mesas mais lindas que eu já vi. Obrigada. Muito agradecida, fico lisonjeada, viu?
Oi, bom dia. Eu tenho uma pergunta, assim, mais especificamente para a Aline, porque foi uma coisa que ela tinha comentado, que é assim, primeiro eu queria agradecer e falar que a fala de vocês me tocou muito, porque são muitas coisas que já passaram pela minha cabeça, eu, tipo, em pleno primeiro ano, mas é como se eu não conseguisse colocar em prática, sabe? Pensar em tudo isso e não conseguir colocar em prática, e talvez essa palestra de hoje tenha me incentivado, e tomara que sim, né? E aí a pergunta é assim, no caso da morte em vida que você falou, você disse que em cada perda é necessário que haja um processo de elaboração do luto. A minha dúvida, assim, especificamente, é como que a gente pode, né, elaborar isso, trabalhar, se preparar para as perdas que a vida vai nos proporcionar, né? Tipo, como preparar nossas crianças, idosos e até nós mesmos, tipo, para lidar com isso. Não o luto só da morte, mas também desse processo da morte em vida mesmo, sabe? Numa sociedade que a gente evita um pouco falar sobre isso, né? Evita falar sobre a possibilidade da morte, do fim da vida, por um receio ou um medo, ou ser uma coisa difícil de aceitar, assim, quando você está num processo até mesmo de envelhecimento, assim, a cada aniversário é uma, né, entre aspas, felicidade, né? Como que a gente aceita? Bom, obrigada, Josi. Lucas, sua namorada apareceu no vídeo. Então, em relação à questão do luto, eu acho que a dificuldade se encontra justamente por a gente não ter um manual ou uma fórmula específica para a gente lidar com isso, porque ele varia muito de acordo com a singularidade da pessoa, né? Então, eu acho que o que deixa a gente meio sem chão é justamente porque cada um vai vivenciar isso de uma forma, e vai encontrar uma forma para lidar com isso. Eu acho que a gente tem que ter a sensibilidade para entender e para aceitar e para respeitar a forma e o tempo que essa pessoa vai vivenciar. Mas eu acho que justamente você mesmo traz essa contribuição na sua pergunta, no sentido de que, assim, a gente deixar de falar não vai fazer com que isso desapareça. Então, acho que a melhor forma da gente saber lidar com essas perdas, com a finitude, com a morte em si, a gente poder falar sobre isso. Acho que, assim como a gente fizer, quanto mais a gente fizer circular o conhecimento, falar em lugares assim abertamente, promover esses eventos gratuitos, públicos, transmitidos, eu acho que eu vejo que essa é uma das formas para a gente lidar com essas perdas. E aí eu acho que a gente também nos permitir encontrar uma forma que seja confortável para a gente. Bom, como, não sei, às vezes, por exemplo, o cinema, a literatura, a pintura, talvez a gente sublime isso de alguma forma, mas eu acho que, assim, o que fica para mim é uma coisa assim de não negar isso. Né? Porque isso está aí, está escancarado, e eu acho que a gente tem que falar sobre. Né? Eu acho que essa é uma forma da gente aprender a lidar com isso, aprender a conviver, aceitar e ver que faz parte da vida. Né? Eu acho que... Lu, cadê? Eu acho que muito do que você pergunta também diz respeito à nossa humanização também, o nosso processo de humanização. Trazendo agora a perspectiva sócio-histórica como lugar de onde eu vou falar, eu acho que todos os nossos repertórios que a gente tem, que nos humaniza, nos dá bagagem e chão para a gente dar conta de elaborar, eu acho, né, esses processos de lutos e de morte em vida. Então, eu acho que quanto mais você, para elaborar os seus próprios, ou a gente, enquanto terapeuta, sei lá, para contribuir à emancipação do outro, para também elaborar o deles, eu acho que quanto mais a possibilidade de você ampliar os repertórios de qualquer ordem que seja, para trabalhar essas questões da fluidez mesmo, porque foi um luto também para a gente a chuva de hoje, vou retornar à chuva. É um luto, choveu, poxa, não vai vir ninguém. Mas é assim, o que a gente faz com isso? Eu acho que quanto mais bagagem, mais coisas que nos humanizem e nos aproximam de várias coisas, mais repertório a gente tem para lidar. A Ju está aqui ainda, do primeiro ano? Não?
Ai, gente, eu vou pedir licença para... Tá, rápido. Vou falar rápido. Ela trouxe uma contribuição da avó dela ontem, depois de um... A gente foi para o bar depois do evento, e ela estava contando sobre uma experiência que ela teve com a avó, que todas as vezes que ela estava vindo para cá, para Assis, se despedindo, essa avó chorava muito, chorava muito, chorava muito. E ela falava, calma, avó, para de chorar, não sei o quê, para de chorar. E essa avó, nesses últimos encontros, conseguiu verbalizar para ela o porquê do choro. E aí ela falou numa frase que esse choro era porque a cada despedida para essa avó parecia que era a última vez que ela estava vendo essa neta. Então, eu acho que poder dar vazão a essas experiências e poder verbalizar e soltar é curativo, tanto para a avó quanto para ela, e potencializa de alguma forma. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Nós gostaríamos de agradecer a participação de todos, e eu gostaria de expressar toda a minha emoção e a minha gratidão à participação de vocês, poder fazer parte disso tudo hoje. Ai. Rapidinho. A última, por favor. Oi, gente. Obrigada. Tá. Só queria perguntar e deixar também de novo a provocação. E se você tem alguma experiência na clínica, porque a gente falou nesse evento bastante sobre o luto, a terminalidade, adoecimento, enfim, e luto de violência do Estado, que a gente está passando por um grande genocídio, é tipo maior que várias doenças que a gente já conversou. Como isso pode ser trabalhado? Qual que é a nossa posição política enquanto psicólogos relacionado a isso? O que a gente pensa em relação a isso? O que você pensa também? Porque eu gostei de ouvir seus pensamentos, enfim. Helena, olha, eu sempre assim comento que o psicanalista ele tem que sair de dentro do consultório. Eu estou aqui por isso, né? Eu acredito no ser político. Eu não acredito que somos seres apolíticos, né? Político não é exatamente ter um partido, é estar no mundo com uma consciência de mundo. O Gandhi tinha uma frase muito interessante. Ele dizia que o homem verdadeiramente político é também um místico. É um homem que compreendeu a missão dele na Terra e compreendeu a situação humana das pessoas. Eu penso que a contribuição que da minha parte faço é sempre poder trazer algo disso, trazer a psicanálise para fora da clínica. O Winnicott mesmo foi uma pessoa que ele se comunicava, ele ia às escolas. Eu até trouxe um trecho lindo que eu queria ter passado para vocês, enfim, vou resumir. Ele vai a uma escola em que a menina é discriminada, é uma criança antissocial, está em privação e delinquência. Essa menina é discriminada e as professoras começam, de repente, a se esperançar por ela, porque ela está entregando rosas. E aí descobrem que ela tinha roubado as rosas que ela está dando. E ele nessa escuta para o idioma pessoal, ele nessa escuta para o profundo, porque, como dizia Massoud Khan, ninguém tinha olhos como Winnicott tinha. Ele vai olhar esta menina e ele vai dizer, ela está tentando, a palavra que ele usa é no gerúndio, ele diz, ela está tentando amar, mas ele diz, ela está tentando descobrir o que é amar, simulando algo que ela pensa que é amar. Veja, totalmente diferente de dizer, ela é uma criança antissocial que está roubando. Ele disse, ela não sabe, ela não conhece a experiência de amar. Ela precisa de uma experiência que dê a ela esta oportunidade de conhecer isto intimamente. Esta leitura de um psicanalista tem que ir para o mundo. Então, acho bastante complicado essa postura dos psicanalistas dentro do consultório, sem comunicação com o mundo. Eu, de minha parte, acredito que é importantíssimo estarmos no mundo ajudando a pensar, porque o nosso conhecimento ele é bastante específico e ele pode ajudar. É isso, eu acho que em relação ao mundo a gente precisa se colocar, contribuindo. A Hannah Siegel, uma analista que tem uma frase que me fica comigo também, ela diz, o maior de todos os crimes é a omissão. Que não sejamos omissos, que possamos contribuir com a nossa visão das coisas para o mundo, né?
Acho que nenhum de nós queria que terminasse, né? Mas a realidade está aí, infelizmente. Então, muito obrigada, Carla, Aline, mais uma vez, e todos vocês. E nós voltamos às 14 horas. Posso falar do convite? A Carla tem um convite. Eu queria fazer um convite, é o seguinte.